Então, e a minha avó pegou e falou assim: ah, já que o Valério veio visitar e falou que sua mãe tá com saudade, então, Toninha, vai embora, vai ficar lá com a sua mãe, que a vovó não pode ficar com você, a vovó tá doente. E realmente a minha avó não estava doente, gente. A minha avó não estava doente. E e o meu irmão, eu fui obrigada a ir com o meu irmão, fui obrigada. Cheguei em casa, eu cheguei chorando. E a mamãe: o que essa menina tá fazendo aqui? Quem trouxe essa menina? Quem mandou essa menina vir pra cá? Ah, o Valério, muito esperto, que ele sabia, né? Que a mamãe ia dar nele os cascudos. Ah, não, a vovó mandou trazer ela e disse que não é para nós ir lá, não, porque que ela tá doente, tá com tuberculose, e ela pode, isso, a tuberculose pode pegar e pode matar um de nós. A mamãe abaixou a cabeça. A minha mãe pode ter sido o que for. A minha mãe é minha mãe. Foi minha mãe, minha mãe. E ela chorou, ela esperou meu pai chegar, e ela falou com meu pai. E eu doida pra voltar, ela falou: eu vou morar com a minha mãe. Ela falou: e eu doida, eu não queria ficar mais, né? Eu falei: oh, amanhã, amanhã. Aí ela disse: não, amanhã eu vou falar com meu pai de santo. E eu vou ver o que ele vai dizer. Eu lembro que a gente foi pela manhã. Ele jogou. A gente entrou num quartinho, gente. Esse homem, ele pode ter sido pai, ele pode ser macumbeiro, pode ser o que for. Mas esse homem era um bom homem também. E a gente tem que saber que por mais que as pessoas são macumbeiras ou feiticeiras, seja lá o que for, elas também têm elas também têm coração, elas também gostam das pessoas. Se elas puderem, ela ajuda, né? E eu lembro que ele disse assim para a mamãe assim, ó, você vai, fica com ela porque ela só tem mais um ano de vida. Ele falou, e eu fui embora. Aí no outro dia de manhã, isso, eu fiquei 2 dias, levantei cedo, né? Vesti, fiquei toda prosa, eu vou para casa da vovó, vou ficar com a minha avó, vou ficar com a minha avó. Nessas alturas, já tava para fazer 7 anos de idade. E aí eu voltei, nós voltamos pela manhã, a mamãe com ela tinha 7 meninos. E não tinha dinheiro para pagar a passagem, fomos todo mundo a pé. E como nós fomos a pé? Nós descemos a paradinha, fomos pela paradinha e fomos seguindo a trilha a trilha do trem até chegar na Avenida Amazonas. Ali a gente saía na Avenida Amazonas, aí pegava ali a Nova Suíça, descia, saía no Calafate, na casa da vovó. Gente, que felicidade. Quando a minha mãe chegou, que nós chegamos, a minha mãe virou e falou assim, a minha avó virou e falou assim, ó, por que vocês estão aqui? A mamãe virou e falou assim, mãe, eu vim aqui para ficar com a senhora. E a senhora é minha mãe. Até então, gente, eu não sabia o que a minha tia passava. Ninguém lá em casa, ninguém lá em casa sabia. Ninguém. A família nenhuma sabia. Ela escondia. Gente, eu vou falar, se vocês têm uma irmã, uma tia, alguma. Às vezes elas apanham dentro de casa, elas não têm coragem, elas têm vergonha de contar. Eu acho que isso não é vergonha, tem que chegar e contar. Mãe, me bateu, acontece isso, não fica mais. Mas é aquele negócio, a pessoa quando ela casa, principalmente na minha família e outras famílias também, é pro resto da vida. E minha tia sempre foi fiel ao meu tio, sempre, 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 sempre. E até então, a minha mãe não sabia, eu não sabia. A minha mãe veio saber bem depois, no dia que eu vi, que eu contei. Aí minha mãe foi lá, a minha mãe deu uma surra nele. Minha mãe era terrível, sabe? E aí ele parou. Depois eu enfrentei ele também. Eu enfrentei ele feio, sabe? Por causa da minha tia, por causa do meu primo. Gente, eu amava a minha tia também, sabe? E aí, o que acontece?
Meu pai, todos os dias de manhã, gente, era um ovo quente para minha avó. Ele ia lá, ele ia trabalhar, ele não ganhava muito, mas trazia o pouco que ele tinha, trazia pra gente ter o de comer. Gente, foi um ano certinho. Esse dia, assim, a gente morava, aqui era a nossa casa e aqui era a escola. A escola era do lado, era na casa de Dona Ana, do seu Sargento Bento. Ele era da Polícia Militar, gente, ele era brabo. Eu lembro dele que ele tinha cabecinha branca e bigodinho, que gostava de um bigodinho. E eu tava na janela e a minha avó sentada na cama. E aí eu tava fazendo apontando meu lápis. E daí a pouco meu irmão veio e tomou a gilete, porque a gente não tinha apontador, era gilete, a gente pegava a gilete e quebrava. Gente, o pessoal antigo sabe que antigamente era a faca ou a gilete para poder fazer uma ponta no lápis, porque não tinha. E aí ela só falou assim, eu falei, vó, o Cássio, ele não quer me dar a gilete, eu quero a gilete para fazer. E o Cássio, eu não vou dar. Esse era meu irmão do meio, ele era terrível. Gente, o cara mais terrível, mas era meu irmão, sabe? Ele era pirracento. Ele sofreu, quando ele era pequeno, ele quase morreu. Então fizeram uma cirurgia debaixo do umbigo. Então, minha mãe criou ele assim, se bater nele, vai estourar, e vai estourar a operação e as tripas vai cair. Então minha mãe não batia nele. Então ele aproveitava, né? Aproveitava disso. E aí minha avó só falou isso, dá pra ela, e ela caiu pra trás. Quando ela caiu pra trás, gente, minha mãe tava na cozinha, ela tava alisando o cabelo no pente quente, sabe? Pra quem não sabe, hoje em dia a gente tem isso aqui. Hoje em dia a gente tem isso aqui, né? Mas o pente quente parecia com isso. Simplesmente era um pente que se colocava no... Era um pente mais ou menos parecido... Deixa eu ver se tem um aqui que parece... uma coisa que pareça um pente. Ok. O pente quente, ele mais ou menos era assim, tá? Ele era de ferro. E aqui assim o cabo de madeira. Então, a minha mãe esquentava ele no fogão, no fogareiro com brasa. Depois pegava um pano. Deixa eu mostrar mais ou menos aqui como é que fazia. Que hoje em dia tem, né? Hoje em dia tem, mas não é igual, tá? Eu tô mais ou menos demonstrando. É um pente quente. Então, quando ela esquentava, ela vinha assim, ela passava assim, né? Até que ficava bem clarinha, aí vinha e alisava o cabelo. Não tinha pasta na época, ainda não tinha nem Ebanon. A pasta que fazia o cabelo ficar meio azulado, o cabelo do povo, né? E eu passei pela cozinha, passei pelo quarto, e ali eu comecei a gritar, é a vovó, é a vovó, é a vovó, e agarrei nela, e não queria largar, e eu não queria soltar, e minha mãe solta, e eu não queria soltar, e daqui a pouco veio a minha tia-avó, veio também, que viu a gritaiada, veio o vizinho para poder ver que eu tava gritando, e minha mãe correu, menino, mas minha mãe correu, a minha mãe deve ter andado da onde, vamos colocar que seja lá da Praça Itueta, ali do Vista Alegre, ela correu até lá embaixo na paradinha e trouxe com ela um farmacêutico. Quando chegou lá, ela tava eles tentaram, né, fizeram massagem, mas não teve jeito. Aí chama o padre de novo, e o padre da extrema-unção. E aí, enterrou minha avó. Pra onde eu voltei? Vista Alegre. É o lugar que eu odiava, gente. Eu odiava esse lugar. Sabe?
E para mim foi muito duro quando eu perdi a minha avó. E quando eu falo isso, me dá um nó na garganta, assim, sabe? É o amor que eu tive por ela. E até hoje ainda tenho, né? Aí, daí pra lá, a minha vida começa a mudar. Começa a mudar. Desculpa, gente. Daí pra lá, minha vida muda muito. Gente, por favor, se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar esse vídeo, que é muito importante para mim. É a minha vida. Eu agradeço vocês. Tenham uma boa noite. E